Fala, galera! A parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Cara, muito bacana isso. Eu queria perguntar pra vocês de onde veio a ideia desse documentário. É lógico que é um mote muito claro, né? Tá chegando próximo da Olimpíada, mas a gente sabe que esse trabalho não começa. Não foi na semana passada que eles previram. Tiveram ali, começaram a insight. produzir esse documentário. É algo que vem de muito tempo. Mas eu queria saber como é que foi essa ideia e principalmente como é que foi pra você, Paula, reencontrar suas companheiras que estiveram contigo tanto em Pequim como também em Londres. Queria saber como é que foi esse reencontro e a ideia de como surgiu isso tudo, transformar essa história, eternizá-la em documentário. Com certeza. Vamos lá. A gente queria... Bom, se for falar de início, nós vamos começar por 2008. Vai lá. A gente queria contar a história, né, do vôlei feminino, do bicampeonato, mas por uma vertente diferente, né? A gente pegou as 6 únicas mulheres que são bicampeãs, ou seja, a interseção dos 2 ouros, para escutar a versão delas da história, né? Então a gente chegou para elas e falou: a gente quer saber como foi a experiência para vocês, né? O processo de cada uma, o processo coletivo, o que vocês lembram. E aí, através, né, da personalidade, da experiência de cada uma, vem a riqueza das emoções, dos depoimentos, aquelas vivências todas, coisas que algumas a gente já sabia, muitas a gente não sabia, mas a perspectiva delas é muito rica e sensível e emocionante e corajosa, então é um passeio lindo. Eu, assim, foi pra gente, quando nós recebemos a notícia, é claro que a gente fica feliz, porque é uma forma de eternizar a nossa história, de poder contar os bastidores, né, contar aquilo que a Globo não mostra. Então, um momento especial de um reencontro nosso e também de poder reviver todas aquelas emoções, todos aqueles momentos, né? Quando a gente fala em bicampeãs olímpicas, é realmente um privilégio, como brasileira, como mulher, né, fazer parte desse nicho tão pequeno, tão enxuto. Mas, ao mesmo tempo, só nós sabemos o quanto foi sofrido, o quanto a gente precisou se sacrificar, o quanto o nosso corpo foi ao extremo, quantas vezes foi, né? E quanto a gente paga até hoje. Então, quando a gente se reencontrou para reviver isso juntas, nossa, eu me arrepia só de lembrar. É muito especial, porque só a gente sabe o que realmente rolou. E a gente sabe também do que a outra, com o nosso olhar pela outra. Sim. Sabe? O que às vezes eu sentia, a outra, nem eu sabia que a outra sentia a mesma coisa que eu. Então, o mais especial disso é ouvir os relatos de todos os pontos de vista e entender que tá tudo bem alinhado, sabe? A gente teve a oportunidade de ter um spoilerzinho e tal, e deu pra sentir isso, que todo mundo viu, cada um do seu jeitinho, mas praticamente da mesma forma. Se eu te perguntasse assim, quando vocês fizeram essa interseção e aí vocês começaram a colher essas impressões, sentimentos de 2 títulos, pra você ficou com um pensamento assim, Pequim e Londres tiveram a mesma percepção pra vocês? Pequim tem uma marca e Londres tem outra marca? Assim, uma coisa que marcou, ou de até sensações, expectativas, tem semelhança ou tipo, Pequim me lembra disso? Total, isso diz que foi Pequim. E Londres é outra coisa, que diz que foi Londres, que foi aquela campanha. São totalmente diferentes, né? O título é o mesmo, mas tem histórias totalmente diferentes. Porque em 2008, nós chegamos em Pequim com uma frustração muito grande, né? Que aconteceu em 2004, contra a Rússia, uma virada contra a Rússia que ninguém nunca esperava na vida, em Atenas. Pra mim, mais especial ainda, porque em Atenas, 5 meses antes das Olimpíadas, eu ferrei o joelho. Né? Você teve aquela contusão seríssima. Seríssima, então não pude ir. Então era uma sensação, eu não estava lá passando aquele sofrimento, mas a frustração veio até antes, né? Então, assim… Você foi eliminada antes. Isso, na verdade, meu sonho foi adiado, mas assim, me dava muito sentimento de… impotência, sabe? E aí o que elas passaram lá foi diferente, porque quando elas voltaram, o Brasil foi muito impiedoso.
Muito impiedoso. Nós passamos os 4 anos seguintes só tomando porrada. A Mari foi crueldade A com a Mari Mari, foi, assim, crucificada. É. E a Mari, vou falar uma coisa pra quem crucificou Mari. Ela tem um recorde de 38 pontos que nunca foi batido há 20 anos. Numa semifinal de Olimpíada. Em semifinal olímpica. Semifinal olímpica. A menina Qualquer, tinha né? 20 anos. O brasileiro Então, gosta de falar assim, ganhou no Grand Prix, mas na Olimpíada… Não. Recorde em olímpico. Recorde numa semifinal olímpica. E o brasileiro, ele é muito imediatista, né? Se você tá muito bem, você é incrível. Se você der uma caidinha, você já é substituível. Tchau, Exatamente. obrigada, não tá bem. Então, assim, tem um lado muito impiedoso da imprensa e dos torcedores. Mas também é algo que pra gente é positivo. Porque a gente aprende a ficar cascuda, a gente aprende a lidar com essas situações. A gente aprende a se blindar. Então, quando a gente chegou em 2008, a gente era um time amarelão. Existe uma diferença muito grande, porque em 2008 nós chegamos como amarelonas. Em 2012 nós chegamos como o time a ser batido. Porém, em 2008 a gente atropelou todo mundo. E em 2012 a gente quase ficou desclassificada. Na fase de grupo. Imagino que isso muito tem a ver com a classificação de cada chegada, né? Isso, Né? exato. Que a expectativa, né? É isso, pra você ter uma ideia de como as histórias foram diferentes, né? Como os times chegaram. Nas 2 Olimpíadas nós saímos com o ouro, mas a história da chegada e da saída foram do começo, meio e fim. As 2 chegadas foram… Começo, meio e fim foram totalmente diferentes. Com cada um com um significado, um peso, uma emoção, um drama, né? Porque em 2008, por exemplo, o nosso drama era não cair novamente, não fazer a galera ter razão. Sim. Dizendo que a gente era amarelona. A gente tinha que ganhar aquilo. Mas na verdade não era só querer, o nosso time estava pronto, sabe? Era a gente vai falar mais sobre isso, sobre essas etapas, né? Mas foi um sentimento incrível. Era algo inédito, né, Paulo? Inédito. Tinham que quebrar uma barreira, não só Não de era, vocês. não era só o trauma de 2004, né? Era o trauma a história do vôlei feminino brasileiro. Gente, a gente tinha muitos tabus pra quebrar. A gente, vamos contar. 2004, aquela virada terrível, que nos fez virar amarelonas. Nós estávamos no país do atual campeão olímpico, que era a China, né? E que seria mais com certeza, Mandante, adversário né? nosso ali, com a torcida a favor. Então, quer dizer, a gente tinha muitos tabus para quebrar, muita luta pela frente. E eu lembro que quando a gente começou, ninguém falou que seria assim, ninguém deu essa ideia, nem nada. São 8 jogos, né? Na época eram 8, hoje vão ser mais porque tem mais times. Quando a gente ganhou o primeiro jogo, a gente falou assim, vambora que falta 7. Ninguém, foi uma coisa automática, assim, ó, faltam 7. Aí ia pro segundo, faltam 6. Eu lembro disso, vocês faziam aquilo. Aí ia pro terceiro, faltam 5. Era um negócio assim, O Brasil começou a contar com vocês, já falta… automático, sabe? Não era soberba, não era. O nosso time treinou absurdamente, mas o mais importante é que as mentes estavam muito juntas, entendeu? Então, no decorrer de tudo, vocês vão entender. Agora, vocês falaram bastante sobre como os torcedores foram impiedosos. Torcedores, não só torcedores, mas mídia como um todo é impiedosa quando vocês retornam, a equipe retorna de Atenas, enfim, com aquela frustração toda daquela derrota dolorosa. Mas eu queria saber, até de você, Eduardo, você vendo de fora, como é que se dá uma preparação para os Jogos de Pequim, levando em consideração que o time vivia um tabu histórico, né? Nunca tinha vencido uma edição de Olimpíadas e ainda com essa pecha de time perdedor, de time amarelão. O que isso contribuiu para que o time viesse ainda com mais gás, ainda com mais sangue nos olhos, para chegar, como a Paula disse, depois do primeiro jogo faltam 7, depois do segundo jogo faltam 6, enfim. E o que acabou prejudicando nessa preparação para o primeiro ouro olímpico? Elas falam muito que elas foram cobaias, né, nesse ciclo, né? Que o Zé treinou elas como nunca naquele período. Acho que todo mundo ali tinha muito a provar, né? O Zé estava muito machucado também. Ele conta que metade dele ficou em Atenas com aquela derrota. Então, eu acho que tinha uma pressão na comissão técnica também, né? De criar resultados. Aí talvez
vindo dessa pressão, tem até mais capacidade até de criar mudança interna, né? Então vamos treinar mais, vamos criar, realmente testar coisas novas. Ninguém né? treina mais do que a gente, né? Ninguém se sacrifica mais do que a gente. E aí o processo é difícil dizer o que né, tem derrotas que ensinam, né? Tem a derrota para a Rússia, tem a derrota para Cuba na final do Pan-Americano, que é em casa, cheio de expectativa, que é super traumática 2007, ali também, que era para ganhar em casa, mas o Brasil não é muito bom de jogar em casa, né? Não é só no vôlei, né? Não é só no vôlei. 7-1. 7-1. Maracanã. Ontem tava fazendo 10 anos de 7-1, né? Então. Mas... Vitória emociona, derrota ensina. Acho que o esporte mostra isso, né? Imagino que você, pensando nesse produto como documentário, esse tipo de, por exemplo, que a Paula disse agora, dessas nuances, dessas diferenças, isso já na tua cabeça já tinha uma roteirização. Vamos fazer as 6 impressões e vamos deixar... Elas narram a história, ou você tinha na cabeça usar Atenas como um fio condutor e mostrar uma reviravolta, ou isso foi se mostrando na declaração delas? Não, a gente tinha uma cronologia básica, né? Vamos começar ali no trauma, né? E o que isso cria de mudança e pressão para moldar a vitória, né? Já tinha essa ideia, já forjar a vitória na porrada, como a Paula diz. Mas muito do roteiro final, diremos assim, a gente vai construindo no set e na ilha de edição, né? Ou seja, as pessoas vão trazendo histórias e versões das histórias e fazendo links que a gente não tinha. Sim. E aí, às vezes, uma fala uma coisa que eu vou e levo pra outra. E aí puxa um fio novo. E aí você planta uma ideia numa que depois colhe lá no estúdio. Né? Então vai criando um processo que se retroalimenta. Você vai montar isso depois assistindo esse material, né? Isso é muito louco da produção do documentário, que você vai colhendo informação através de... Eu tenho uma ideia aqui, né? Por exemplo... E daqui a pouco pode mudar, porque você pega uma que encaixa melhor no início, outra no meio. Eu perguntei se a ideia dele desde o início era falar de Atenas, porque às vezes você tem como ideia... eu quero pegar aqui a visão delas na semi pra final, assim. No momento... Vestiário. Como é que foi? Às vezes E aí começa a contar, tu fala, pô... Tem esse material aqui, como foi difícil passar por essa derrota, foi tão pesada. Então, vamos mostrar essa maneiras levantada. diferentes de contar uma história. Aí na edição você vai montar isso aí, né? Um ponto de partida, né? Um ponto de início para os personagens é sempre bom em qualquer história, né? Eu trabalho com documentário, mas meus documentários são sempre de personagens. Então eu lido eles como se fossem arquétipos de ficção, né? De arquétipo do herói. Uhum. Né? Então o herói ele precisa passar por desafios. Ele tem um ponto de partida, um lugar comum. Eu treino aqui na seleção de base, eu chego na seleção, parece que tá tudo bem, mas não. Muda ali, tem um grande trauma para todo mundo que muda aquelas pessoas para sempre e traça o destino delas. E aí a gente vai acompanhando o passo a passo daqueles desafios altos e baixos, né? Qualquer herói é desafiado e passa por tanto, né, heroína, no caso, né? Sim. Tanto Não, mas herói também. Tinha hora que a gente tinha que ser macho pra aguentar. Misericórdia. Mas são vitórias e derrotas que são importantes no caminho. Eu lembro até durante os primeiros cortes de montagem... Gosta só um pouquinho do microfone. Perdão. Não, claro. Pode trazer pra você. Nos primeiros cortes de montagem, eu falava pra editora assim, elas estão muito confortáveis. Você tá mostrando elas hoje, lindas, em casa, né, com a vida feita, falando que tá tudo bem, ninguém vai comprar isso. Tem que mostrar elas ralando, se ferrando, entendeu? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.